Todo mundo deveria ter uma planta, uma flor ou um jardim no seu apartamento ou na sua casa. Eu acredito que ter uma planta na sua vida faz dela uma vida melhor. Ter uma planta nos ensina coisas muito valiosas que a gente precisa para ter uma vida saudável e equilibrada, para a gente ter relações melhores, relações com os outros seres humanos. Uma planta pode nos ensinar bastante sobre como ter relações melhores. Por exemplo, uma planta, você precisa ter muito cuidado para que ela sobreviva, para que ela tenha o sol necessário, que ela tenha a água necessária, que ela tenha o espaço necessário para ela existir. Então, eu acredito que quando a gente se dispõe a estar na responsabilidade de ter uma planta em casa, a gente acaba criando, de certa forma, um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento como um indivíduo, de poder ter a responsabilidade de eu preciso cuidar disso, eu preciso me esforçar para que isso sobreviva. E um vaso é apenas um pequeno reflexo de o que é uma relação com o ser humano. Então, muitas pessoas, por exemplo, falam: eu não quero ter uma responsabilidade a mais na minha vida, eu não quero ter um animal para cuidar porque é muita responsabilidade, ou não quero ter plantas para cuidar porque é muita responsabilidade. E isso já demonstra a nossa incapacidade, o nosso medo, a nossa resistência em sermos responsáveis por algo que depende de nós, né? Às vezes a gente quer fugir de qualquer coisa que tenha uma dependência de nós, mas é errado. É muito bonito a gente se comprometer e ter uma responsabilidade, uma relação de vida com a vida. Então, por exemplo, a planta ela é algo vivo, é algo que está vivendo e requer cuidado para que continue vivendo, né? Não vai viver eternamente, mas vai viver alguns anos. E então, se eu dou o meu melhor, se eu me esforço, se eu conheço essa planta, eu vou fazer da vida dela uma vida melhor. E da minha vida também, porque quando a planta está bonita, ela faz a minha casa, o meu apartamento mais bonito. Então, assim, plantas, flores são coisas relativamente baratas, né? Por exemplo, essa planta que eu comprei aqui se chama Árvore da Felicidade. Uma é a macho e a outra é a fêmea. Cada uma delas foi R$ 9, é o preço de uma cerveja que as pessoas bebem, né? Então, olha o cuidado que eu tive que ter. Eu comprei a planta macho e a planta fêmea separadas. Daí eu comprei um vaso maior, comprei a terra, comprei as coisas necessárias e botei as duas plantinhas juntas. Então a gente vê aqui, eu tive que me esforçar, eu tive que ter não me esforçar, mas eu tive que ter uma responsabilidade, um comprometimento para unir essas duas plantas. E daí de hoje em diante, eu tenho um comprometimento de continuar servindo a elas e elas irão me servir. É uma doação recíproca, onde eu estou me doando para elas e elas estão se doando para mim. Por exemplo, esse bonsai que eu comprei algumas semanas atrás. Logo quando eu comprei, começou a cair algumas flores, começou a cair algumas folhas. E eu já comecei a ficar meio assim: nossa, isso vai dar vai ser necessário bastante atenção, bastante cuidado, vai ser bem difícil cuidar. Mas daí eu falei: não, beleza, eu vou me comprometer, eu vou continuar cuidando. E daí, desde ontem, as folhas estão cada vez ficando mais verdes, mais bonitas, já estão crescendo mais. E isso foi um reflexo
do cuidado que eu tive com esse bonsai todos os dias. Todos os dias eu tenho que ir lá e botar água, cuidar para as pedrinhas não cair do vaso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que cuidando de uma planta, a gente começa a desenvolver a nossa capacidade de doação, de cuidado, que é necessário para viver uma vida com nós mesmos e com outros seres humanos. Quando a gente tem uma relação, a gente também precisa nutrir aquela relação, a gente também precisa ter comprometimento, a gente precisa ter cuidado. Então, por exemplo, uma planta, cada planta é diferente e cada planta necessita de um cuidado diferente. E é por isso que as pessoas normalmente desistem de cuidar de plantas, porque cada uma delas tem, digamos, a sua própria personalidade, suas próprias exigências, seus próprios desejos. E você tem que ir lá pesquisar na internet e aprender sobre cada uma das plantas. Então, por exemplo, essa é uma planta, a árvore da felicidade, que não pode ficar diretamente no sol e que fica mais ou menos assim na luz da casa. Mas já aqui nós temos uma rosa do deserto que necessita de 5 a 6 horas de sol por dia e pouca água. Então, assim, você vê os seres humanos também são assim. Cada ser humano precisa de um cuidado, de um olhar diferente, de uma atenção diferente. E é muito fácil a gente dizer, eu não vou cuidar disso, é muito difícil para mim, eu não vou me adaptar. Eu quero continuar na minha zona de conforto. E daí assim é a nossa vida. Nós ficamos lá, como se a nossa vida fosse um jardim, a gente é como se fosse aquela árvore solitária, lá no canto, sem ninguém perto, sem, sabe, aquela árvore que se isolou do mundo. Então a gente tem que mudar, estar aberto para cuidar e se doar e se adaptar a tudo que está à nossa volta. Então, quando você pega um vaso de uma flor ou de uma planta, ou alguns vasos, você começa a desenvolver essa capacidade de se adaptar, de aprender, de sentir, de ser atencioso, né? O que essa planta está precisando? O que está acontecendo com ela hoje? Como que ela está? Aí você começa a ter esse olhar atencioso para as coisas à sua volta. Porque se você deixar isso de canto, vai morrer. E da mesma forma, as nossas relações de amizade, nossas relações amorosas, se a gente simplesmente deixa de canto e não escuta, não dá atenção, não se abre, não se dispõe, não tenta entender o lado do outro, aí as relações também são destruídas. Então você percebe que é um lindo primeiro passo para você aprender a ter relações com seres humanos, é ter uma relação com uma planta. E você vai ver que conforme você se doa para a planta e conhece ela e cuida dela e se importa com ela, ela também vai ser recíproca com você. Então, independente se você tem um apartamento pequenininho, se você tiver planta nesse apartamento, já vai fazer dele tão belo. Eu me lembro, ano passado, início do ano passado, eu estava num quarto que não era muito grande aqui em São Paulo, mas mesmo assim era cheio de plantas. E todas as pessoas que iam lá se sentiam muito bem naquele quarto, falavam, nossa, esse quarto está perfeito. Por quê? Porque tinha essa recepção das plantas, né? As pessoas chegavam e já tinha uma recepção das plantas ali, transmitindo essa energia de presença para as pessoas. Então, é um ótimo conselho para você ter uma planta na sua casa, não uma só, né? Você pode começar com uma, mas com o passar do tempo você vai tendo mais e mais e mais. E cuidando, e não pegando apenas plantas fáceis de cuidar, mas também plantas que são difíceis. Por exemplo, essa planta aqui, teve que amarrar aqui uns cordãozinhos para que ela possa ir crescendo para cima e não vá caindo muitos para os lados. Então é isso. Cada planta tem um cuidado diferente, assim como cada ser humano tem um cuidado diferente. E assim como você mesmo tem um cuidado diferente,
E se você não consegue nem cuidar de uma planta, imagina se você vai conseguir cuidar de si mesmo, né? Ou se você não consegue cuidar de você mesmo, imagina se você vai conseguir cuidar de uma planta ou de um ser humano. Então isso daqui é como se fosse um bebê, um amigo, uma namorada, um namorado. É um casamento, digamos assim. Você tá casando com essa planta e você pode só desistir dela. Ah, não vou cuidar. É muito difícil para mim, eu desisto, eu só quero coisas fáceis na minha vida. Daí você escolheu o caminho do conforto, o caminho da solidão, o caminho onde você não quer compromissos, você não quer responsabilidades, você não quer se adaptar ao mundo, você quer ficar só na sua zona de conforto. Mas eu super recomendo você, nós todos, né, ter plantas em casa, no seu apartamento, elas são baratas, nem todas são muito difíceis de cuidar, mas também não fique só nas plantas que são fáceis de cuidar, né? Não é assim as relações com seres humanos? Nós não podemos só escolher pessoas fáceis. Às vezes na nossa vida, na nossa família, vai ter pessoas que são difíceis e a gente tem que se adaptar um pouquinho para poder cuidar de cada uma das flores e das plantas que a gente tem na nossa vida. Essa é uma analogia, né? Cada pessoa é uma plantinha na nossa vida e a gente tem que cuidar e nutrir e se pôr no lugar delas e aprender o lugar delas. Assim como você também é uma plantinha, você é uma flor e você precisa de muito, muito cuidado e amor próprio. Então, veja se você não tem espaço aí na sua casa, no seu apartamento. E caso você já tenha plantas, cuide bem delas, né? Eu já fui em lugares onde é que as plantas estavam lá esquecidas de canto. A pessoa comprou no impulso, mas não acabou não cuidando da planta. Ou está cuidando, mas não da maneira certa. Né? Se você tem uma planta, vá lá no Google, pesquisa como cuidar da árvore da felicidade, como cuidar do bonsai. E daí, conforme você vai cuidando, você vai aprendendo intuitivamente o que aquela planta precisa. Você vai olhar, só de olhar você já vai entender o que ela precisa. Então, esse aqui é uma dica para você sobre como que as plantas podem iluminar nossas vidas e nos ensinar preciosos ensinamentos. Elas são como se fosse uma prática espiritual de se tornar um ser humano melhor, um ser humano mais cuidadoso, atencioso e acolhedor, tá bem? Então, eu e as plantinhas aqui agradecemos a você pela companhia e nos vemos no próximo encontro.